Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios capítulo 6, versículo 14. Paulo está terminando a sua carta, e Paulo vai dizer lá no texto de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, o seguinte: quanto mais, é assim que começa a sua Bíblia? Talvez em outras Bíblias, finalmente, irmãos, ou quem sabe numa outra versão, terminando o que eu estava dizendo, né? Paulo está dizendo exatamente isso: eu estou concluindo a minha carta. Quanto ao mais, depois de tudo que eu disse para vocês nessa carta, fortaleçam-se no Senhor. Mas é impossível nos fortalecermos no Senhor se não tivermos a visão correta de quem é o nosso Senhor. Se nós não tivermos a compreensão clara de Efésios 1. Temos que voltar nesse momento aqui para Efésios 1 e lembrar que Ele é o Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira, entregou o seu Filho na cruz pela nossa redenção. Mas antes disso, antes mesmo da fundação do mundo, Ele é o Deus supremo, todo-poderoso, excelso e soberano, que predestinou um povo para ser o seu povo. Entre milhões e milhões de pecadores que viriam a ser, que viriam a nascer, que pecariam e que rejeitariam a graça de Deus, dentre esses milhões, Deus escolheu um lote de pessoas, igualmente a todos os outros, mortos em delitos e pecados, depravados e corrompidos desde a sua gênese. E Deus escolheu esse povo e resolveu lá na eternidade, num tempo determinado, enviar Cristo como Salvador da vida deles. Num tempo determinado, enviar o Espírito Santo para convencer cada um deles, através da pregação da palavra, para que fossem feitos novas criaturas. Eles não tinham fé, como ninguém tem. Fé não é algo que o ser humano possui por natureza. Fé é dom de Deus. Fé é presente de Deus, que é dada para quem? Para os santos. É dada para quem? Para aqueles que Deus escolheu. O não escolhido, ele jamais crerá. O não escolhido jamais se dobrará diante do Senhor. Mas aqueles escolhidos por Deus, na hora certa, o Espírito Santo vai até eles, vai convencê-los do pecado, vai convencê-los da justiça, vai convencê-los do sacrifício de Cristo Jesus e vai colocar dentro deles a fé. A partir dali, ele pode dizer para Deus: eu creio, é isso mesmo, Senhor, eu quero vida nova, eu quero salvação. Então Paulo agora está terminando a sua carta e vai dizer: finalmente, irmãos, quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor. Lembre tudo isso que vocês leram na minha carta até aqui, diz Paulo, e fortaleçam-se no Senhor. Nós já falamos que para fortalecer no Senhor, eu preciso me dedicar a Ele, preciso buscá-lo, preciso orar, preciso jejuar, preciso me dar de fato uma relação pessoal com o Senhor. Versículo 10. Nós já falamos no versículo 11 que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E nos revestir da armadura não é outra coisa que não seja nos revestir do próprio Cristo. A armadura não é algo que é diferenciado de Jesus. São realidades da vida do próprio Senhor. É o me revestir do próprio Cristo. Nós já falamos também que nessa luta, ela não acontece contra carne e sangue, mas acontece contra poderes espirituais da maldade. Seres extraterrestres. Não marcianos com anteninhas verdes, como a gente vê nos desenhos e filmes por aí, mas seres de outros lugares, de outras regiões, chamadas regiões celestiais, que derrubados por causa do seu pecado, foram lançados para a terra, como diz Apocalipse capítulo 12. E esses seres estão aqui no intuito de perseguir a mulher. A mulher, lá no capítulo 12 de Apocalipse, é a representação da própria igreja. E esses seres malignos estão perseguindo a igreja. Não só através de sistemas comunistas, mas através de práticas, de vivências que estão aí nas nossas ruas, na nossa sociedade e nos comportamentos humanos que nos cercam. E muitas vezes nós somos tão atrelados ou atingidos pelo poder desses inimigos que nós caímos e erramos, fazendo a vontade deles e não a vontade do Senhor. Paulo vai dizer também que nessa luta, que não é contra a carne e o sangue, mas é contra forças espirituais da maldade, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, nos revestir de toda ela, não apenas de uma parte, mas de toda a armadura, para que nós sejamos firmes, combatentes, para que nós permaneçamos firmes e podemos vencer, e não apenas vencer e terminar a luta esquartelados e quebrados e maltratados, mas permanecer firmes.
Um soldado que vence a luta não pode estar todo arrebentado porque lutou, mas ele revestido da armadura do Senhor, vencida a luta, diz Paulo aí no finalzinho do versículo 13, ele vai permanecer inabalável. Então, nós vamos começar a falar hoje, a partir do versículo 14, o que é de fato essa armadura de Deus. Eu quero apenas lembrar, irmãos, que o aparato bélico que um soldado usa, e você pode às vezes olhar nas ruas de São Paulo, até nas nossas ruas aqui de Itanhaém, às vezes um soldado bem aparamentado. Ele não apenas está com um coturno que pode sair pisando em caco de vidro, mas ele está também com um cinturão muito bem aparado, onde nesse cinturão ele pode ter ali o coldre do revólver, ele pode ter ali balas, ele pode ter ali outros armamentos pendurados, ele está revestido de um cinto para fazer a luta. Ele não pode sair para a luta sem os aparatos bélicos. E todo o aparato bélico que o soldado usa, seja a polícia militar, a polícia civil, a polícia nacional, a força nacional, o exército, qualquer que seja a categoria militar que esteja usando, aquele aparato bélico vai ser para protegê-lo, mas também para atacar o inimigo. Então, aquele aparato bélico vai ser tanto para a defesa pessoal do guerreiro, tanto quanto para obter resultados na sua guerra, no seu combate, na sua luta contra os supostos inimigos. Voltando para Éfeso, Paulo estava em que ano aqui? Ano 62. Final do 61, começo de 62, é a época que Paulo está preso em Roma, e de lá ele escreve as chamadas cartas da prisão. Você lembra quais são? Não pode esquecer. Nós falamos aqui muitas vezes. As cartas da prisão foram 5. Éfeso, Colossos, Filipenses, Laodiceia, é uma carta que perdeu, nós não temos ela na Bíblia. E uma cartinha pequenininha, que é mais um bilhete, que é a carta de Paulo ao seu amigo Filemon, que também morava na cidade de Colossos, né? Então essas 5 cartas nasceram nesse período. Paulo escreveu essas cartas e mandou essas cartas por intermediários para que elas chegassem lá nas igrejas, e a ordenança de Paulo é o seguinte: leiam essa carta para vocês, bebam do conteúdo disso, lembrem que é a palavra de Deus, e leiam também a carta das outras igrejas, troquem as cartas entre vocês. No original grego, você não tem, numa grande parte das cópias dos originais, você não tem, por exemplo, o que está escrito aqui no primeiro versículo do capítulo 1. Paulo, servo de Deus, servo e apóstolo, aos Efésios. Não existe isso lá no grego. Era uma carta circular. Talvez Paulo não tenha colocado o nome, ou talvez cópias que foram feitas depois não tinham o nome para quem era. Mas sabe-se que, no contexto, essa carta tem sido, sim, a carta aos Efésios. Como é que nós sabemos disso? Testemunhos, fora da Bíblia. Inácio, Tertuliano, Orígenes, os pais da igreja, eles foram pessoas que tiveram contato muito próximo com os apóstolos, ou quem sabe uma geração depois, e eles tinham essas informações mais precisas, e pela graça e bondade de Deus, os registros da história nos ajudam nessa compreensão. Então Paulo está escrevendo da prisão para estimular a igreja. Paulo sabia que a igreja seria perseguida. Aliás, já estava começando os sinais de perseguição ali, naqueles dias embrionários da igreja. No ano 67, Paulo é decapitado. E a partir dali, o cristianismo é perseguido de uma maneira muito violenta. No ano 70, Jerusalém é destruída. A partir dali, até chegar nos dias de Apocalipse, 20 e poucos anos depois, a igreja estava numa polvorosa de dor, de lágrimas, de sangue, onde milhares e milhares de cristãos eram torturados, presos, mortos. Então, as cartas que Paulo escreve é para preparar essa igreja para o combate. A nossa luta não é contra carne e sangue. O imperador é um homem horrível, mas orem por ele. Os soldados dele são homens brutos, mas orem por eles. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espirituais. Então, queridos, eu quero falar aqui de 6 equipamentos que Paulo ensinou à igreja. Então, a armadura de Deus é composta de 6 peças. Aliás, de 5, e uma sexta é parte que nós colocamos aqui do próprio texto como uma sexta peça. 6 peças compõem, então, essa armadura, e como eu disse, eu vou compartilhar uma em cada domingo.
Quero então compartilhar o texto de hoje, nesse tema que nós temos aqui à frente, a armadura de Deus, indispensável a todo cristão, peça número 1, o cinturão da verdade. Versículo 14, a primeira parte, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Onde está a palavra cinto aí? No cingir, tá? A palavra cingir é amarre o cinto. Apertem os cintos, fique firme e vá para a luta. Essa é a palavra de Paulo. Então, a primeira colocação que eu faço aqui, meus irmãos, na exposição do texto, é que a ênfase para o fortalecimento do cristão é preciso ser levada a sério. Existe uma ênfase. Paulo vai repetir isso aqui no versículo 10. Quanto ao mais, fortaleça no Senhor. Versículo 11, revista da armadura de Deus. Versículo 13, tome a armadura de Deus. Versículo 14, estais firmes. Então a palavra de Paulo é de influenciar os crentes a levarem a sério esse negócio. Não é brincadeira, nós estamos em guerra. Nós estamos num momento de combate espiritual tremendo, e a igreja precisa entender isso. Nós não estamos num parque de diversões. A igreja não é um local de diversão, de alegria, de euforia apenas. A igreja, na sua vivência, não é apenas um prado verdejante, onde as ovelhas pastam tranquilamente ali. Ali há lobos, ali há leões, ali há animais ferozes querendo abocanhar a igreja. Então a igreja precisa entender que ela está, sim, no momento de combate, de luta, e esse momento vai continuar. Quando é que começou essa luta? Desde a sua conversão, meu irmão. E quando é que ela vai parar? Só no dia que você morrer. A luta vai continuar todo dia na sua vida. O diabo não dá trégua. O diabo não descansa. Ele não dorme. Ele vai tentar rodear você, como diz Pedro, como um leão feroz. E ele vai achar o momento de abocanhar a sua vida. Ele vai tentar encontrar o momento de derrubá-lo no chão. Já dissemos aqui no outro momento. Ele sabe que não pode arrancar de você a salvação. Ele não pode te levar para a perdição eterna. Mas ele pode te jogar no chão, ele pode te neutralizar, ele pode fazer de você um crente fraco, um crente doente, um crente improdutivo. Então o diabo tenta parar a caminhada da igreja, exatamente para que o evangelho não seja levado à frente. Então, depois de afirmar por 2 vezes que o cristão deve tomar a armadura de Deus, como você viu aí no versículo de número 11, e depois no versículo 13, depois de afirmar essas 2 vezes que o cristão deve tomar a armadura de Deus, o apóstolo reforça aqui, meus irmãos, a necessidade de o guerreiro estar firme para o combate. Olha o versículo 14, a primeira parte, estais, pois, firmes. A palavra estais, pois, firmes, lá no grego, ela reflete aqui um verbo, lá no grego é o verbo istemi. E ela aparece aqui na sua forma verbal, estete. Essa palavrinha significa permanecer. Você, como guerreiro, tem que ficar no seu lugar. Você, como guerreiro, tem que estar firme e o inimigo vem. Então, mantenha-se firme no seu lugar. Lembra daqueles filmes que você já assistiu, das guerras do Império Romano? Eu gosto. Né? Sempre que eu percebo que tem um filme épico, da época medieval, da época romana, eu gosto porque tudo isso é cultura que a gente vai percebendo como é que era aquela época. E lá na época romana, o soldado muitas vezes ele era colocado em posição de combate e de defesa, vinha cavalos e tropéis em cima dele, ele tinha que se manter firme ali, escudado, com lanças e armas, pronto para barrar o inimigo, para que ele não passasse, quem sabe, na busca da cabeça do rei. Porque esse era o grande objetivo do exército, não apenas matar os soldados, mas conquistar o rei e o reino. Então, o Paulo diz isso aqui, você precisa estar firme. Volta aqui, meus irmãos, a demonstração que ele já tinha feito lá no 11º versículo, volta no versículo 11, então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. É a mesma palavra. Permaneça firme, esteja firme, é a palavra de Paulo ali para aqueles irmãos, chamando a atenção para as várias peças da armadura que compõem aquele soldado. Nós já dissemos aqui que possivelmente Paulo estava na prisão enquanto escrevia a sua carta, ele olhava para o soldado que estava ali guardando aquela cela, todo aparamentado, capacete, bota, cinto, escudo, peitoral, lança, e o Paulo estava agora escrevendo para os irmãos, olhando para aquele soldado, dizendo, olha, nós também estamos em luta. E assim como o soldado tem todo o seu aparato bélico, nós também temos. Deus não nos deixou desamparados, Deus nos deu ferramentas e armas para fazer esta guerra. E detalhando a do crente, a partir da armadura
soldado romano. A descrição feita por Paulo, meus irmãos, segue a ordem em que o soldado pesadamente armado se vestia das várias peças da armadura. A intenção de Paulo aqui era justamente abordar mais superficialmente os pontos mais importantes requeridos de um crente, adaptando-os a essa figura. Se você for ler Heródoto, Plínio e outros lá do passado, cada um, quem sabe, vai pintar ou vai desenhar em palavras o soldado romano vestido de uma maneira. Mas o basicão, como a gente fala, é o mesmo. De repente, na descrição de um, ele tinha mais adagas e mais ferramentas. Na descrição de outro, ele tinha outras ferramentas que aquele anterior não havia citado. Mas a estrutura básica da armadura do soldado era isso que é posto aqui na palavra de Paulo. Então, de acordo com Homero, que foi um historiador grego, ele vai dizer que essas eram exatamente as peças de uma armadura romana. Políbio foi um outro escritor da época, ele descreve a armadura com variações de artefatos, com outros artefatos que Homero não descreveu. E assim, vários historiadores descrevem a armadura do guerreiro romano, quem sabe por causa do destacamento, do pelotão que eles estavam, ou da forma que eles guerreariam. Cada agrupamento tinha ali algumas variações, mas a estrutura básica da armadura era aquela mesma. Então Paulo está usando isso, olhando para um soldado, pegando a estrutura maior da armadura de um guerreiro e transpondo aqui para valores espirituais. A ordem, meus irmãos, em que as peças da armadura são descritas, como dissemos, é a mesma, basicamente, que um soldado usaria. Então, nós podemos imaginar, sim, que Paulo estava diante de um soldado e escrevendo a carta, falando com os irmãos sobre a armadura e pintando em palavras a armadura que aquele soldado ali guerreava. Paulo apresenta aqui, em primeiro lugar, o cinturão como símbolo da verdade. O que diz o versículo 14, primeira parte? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Meus irmãos, o cinturão é a peça da armadura do guerreiro que segurava as outras partes da armadura juntas. O cinturão conectava e sustentava toda a armadura do guerreiro. A roupagem comum de um cidadão naquela época não era usar calça comprida ou bermuda, como a gente tem aqui no nosso clima brasileiro, né? Naquela época, e até mesmo hoje, nos países orientais, como é que eles se vestem? Olha para um árabe, do pé à cabeça, vestido. Tem uma túnica talar, tem uma roupagem longa até os pés, e se o camarada tiver que lutar com aquela roupa, seria fácil? Não. Então, se tiver uma briga, o que é que o camarada faz na hora? Sua roupa na altura de uma mini saia, amarra com o cinto, para que ele possa ter agilidade. Então o cinto ele cingia, como diz o texto aqui de Paulo, ele reforçava e segurava a roupagem do guerreiro, para que ele pudesse enfrentar ali aquele momento de combate. Então ele ajustava a roupa, o cinturão também segurava a espada, o cinturão também segurava a adaga, guardava também ali em volta dele outras peças importantíssimas para um momento de combate. O cinturão era algo tremendamente especial e necessário para um guerreiro. Então a verdade, meus irmãos, é o que Paulo fala, cingi-vos com a verdade. Então o cinturão que nós devemos usar é a verdade. Ou seja, a verdade é que deve nos cingir, nos ajustar, que deve prender todas as outras qualidades da nossa vida numa realidade de vivência do Evangelho e da nossa vida ética e moral. Então a verdade é essa força integrante na vida de um crente vitorioso. Um crente precisa falar a verdade. Cabe mentira na vida do crente? Não. Então diz um provérbio chinês: fale a verdade e saia correndo. Porque às vezes você vai falar a verdade e vai ter retaliações em cima de você. Mas não precisa fazer como o chinês, fale a verdade e saia correndo. Simplesmente fale a verdade. Uns aos outros, fale a verdade em amor. Nunca devemos falar a verdade, expor a verdade para prejudicar ninguém. A verdade, ela precisa ser dita, sim. Toda a verdade seja dita. Mas a verdade tem que ser dita em amor. Não pode ser dita com raiva, com ódio, com intenções escusas. A verdade precisa ser dita em amor. Então a verdade é o que nos cinge. A verdade é o que nos segura. A verdade é o que sustenta. Porque se você não for uma pessoa fidedigna, se você não for uma pessoa fiel, se você não for uma pessoa de verdade,
as outras coisas que você fala caem por terra. Quem vai acreditar numa pessoa que está mentindo aqui ou ali? Quem vai acreditar numa pessoa que agora fala uma coisa e depois, numa outra situação, ele fala outra? Ou numa pessoa que sustenta uma mentira? Quem é que vai acreditar nisso? Por mais que ele possa fazer boas obras e coisas tais, a vida dele não vale nada. Então, a verdade é o que cinge, é o que amarra todas as qualidades do cristão. Essa expressão cingindo, lá no grego, ela é um particípio. Aqui no nosso português é um gerúndio. Quem gosta de gramática, né, vai saber um pouquinho disso aí, né? Então, lá no grego é um particípio, e o particípio lhe dá uma ideia de uma ação continuada. Não é cingindo e pronto. Não, é cingindo e continuando a se cingir o tempo todo. É se vestindo da verdade, continuando com a verdade o tempo todo. O crente precisa ser aquela pessoa que vive a verdade, que fala a verdade e que produz a verdade. Jesus vai dizer lá para os seus discípulos, o seu sim tem que ser o quê? Sim. Você não pode falar sim agora e depois é não. Não, o seu sim tem que ser sim. E o seu não tem que ser não. Se você não viver isso, é do maligno. É isso que Jesus fala. Então a verdade precisa ser vivida. Quando você lê o Salmo de número 15, Salmo não é capítulo, Salmos são peças separadas, mas quando você lê o Salmo de número 15, a pergunta ali é: quem pode vir e adorar o Senhor? E a resposta vai ser várias questões que o salmista coloca: aquele que de coração fala a verdade, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Então, se você é um prestador de serviço, você foi lá na minha casa, fez o orçamento e falou: pastor, para consertar essa parede aqui, para pintar de novo, vai ser R$1.000 de mão de obra. Aí eu falo: beleza, então, vamos fazer aí. Você parcela em quantas vezes? A gente já passa o Pix logo, né? E vamos parcelar esse negócio para fazer o serviço. Aí depois do serviço feito, o camarada presta conta e fala: pastor, na verdade, eu não vou poder sustentar os R$1.000, porque deu trabalho demais, hein? Esse concreto aqui estava difícil. Olha, eu vou ter que cobrar R$2.000 do senhor. Esse cara é do diabo. Não é porque ele cobrou de mim, não. É porque ele não sustentou a verdade. Então, é claro que eu estou brincando aqui com uma possível ilustração, né? Mas qualquer que seja o seu serviço, qualquer que seja a sua palavra, ela tem que ser sim. E se você falou sim, tem que sustentar o sim. Mesmo que seja, como diz o Salmo 15, com dano próprio. Mesmo que você fique no prejuízo. Ninguém mandou você não calcular primeiro, direito. Ninguém mandou você não prestar atenção naquilo que você dizia. Então, se você diz que vai, vá. É claro que incidentes imprevistos podem acontecer. Não é? De repente você falou: pastor, eu estou na tua casa então hoje às 3h. Você está indo, o carro quebrou. Você não vai chegar lá às 3. Pega o telefone e liga: ô meu pastor, desculpa, meu carro quebrou aqui, eu vou atrasar aí uma meia hora ou mais. Ou então, não vai dar para isso, se eu puder vir aqui me buscar, eu estou indo. Não é? Mas é preciso manter a palavra. O crente tem que ser aquele que mantém, sim, a palavra. O crente tem que ser aquele que fala a verdade. Mas a verdade aqui, meus irmãos, é mais do que simplesmente uma fala. Quem é a verdade na sua vida? A verdade tem um nome. A verdade é uma pessoa. João 14,6, o que diz? Alguém me ajuda? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que Jesus disse? Eu sou a verdade. Toda a verdade está contida em Cristo Jesus. Então, além de você ter que falar a verdade e viver a verdade no sentido ético, você precisa ter Jesus como verdade na sua vida. O referencial, o parâmetro que norteia todas as suas ações tem que ser baseado nessa verdade. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que nunca pecou, e eu sou o imitador de Cristo. Então, o crente é chamado para viver a verdade. Quanto ao cingir-se com a verdade, pode-se concluir aqui que a referência não é feita meramente à verdade do Evangelho em si, a verdade ética que você fala ou pratica, mas a verdade é aquele íntimo que você tem, sabendo que, de fato, você está vivendo com integridade de vida. Você é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa
verdadeira nesse momento e falsa no outro momento. Salmo 51, versículo 6, o rei Davi vai dizer: eis que te compraze na verdade no íntimo. Ele olha para você e sabe que lá dentro existe sinceridade. Deus olha no mais profundo do seu coração e sabe que você é uma pessoa íntegra. Você não está sendo hipócrita, você não está sendo falso, mas você está mantendo coerência com a sua vida. Apesar disso, você peca. Apesar disso, você erra. Mas quando você erra, você faz o quê? Foge de Deus. Não é assim? Não, meu irmão. Fugir de Deus é coisa de Adão. O crente tem que correr para Deus. Pecou? Vai para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. Senhor, tem misericórdia de mim, quebrando meu coração, muda, perdoa meu pecado, e eu quero começar de novo a andar com o Senhor. Então o crente, ele pode sim, na sua caminhada, ter lá as suas falhas, mas ele precisa voltar, porque ele é íntegro. É por isso que a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Um cara que mandou buscar a mulher do vizinho, um cara que mandou matar esse vizinho, um cara que encobriu toda essa tramóia criminosa por mais de um ano, um camarada que teve os filhos todos desviados, ou todos, ou a grande parte dos filhos desviados e fazendo o que era mal perante o Senhor. Como é que ele é um homem segundo o coração de Deus? É aquele que errava sim, mas que ele corria para Deus, voltava para Deus e pedia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Francis Fox, um comentarista bíblico, exegeta no campo da interpretação bíblica, ele vai dizer que assim como o cinto dá facilidade e liberdade de movimento, assim também é a verdade que nos dá essa liberdade conosco mesmos, com o próximo e com Deus. Ou seja, se você vive a verdade e fala a verdade, você é um homem livre. Mas se você fala mentiras, você é um homem escravo da sua mentira. Você sempre tem que estar achando uma outra forma de encobrir aquela mentira, às vezes até contando uma outra mentira, e daqui a pouco você tem que inventar uma outra maneira de encobrir aquela, porque aquela está aparecendo, e você vai vivendo uma escravidão, numa redoma terrível, que você mesmo provoca por não ser uma pessoa íntegra. Então, o homem de integridade, com uma consciência limpa, ele pode enfrentar o inimigo sem medo. O diabo pode vir presepar a vida dele, o diabo pode vir intrigá-lo, mas se ele é um homem íntegro, ele vai permanecer firme, vai ser vitorioso. Lembra-se de Jó? Quais as qualidades de Jó? Era um homem íntegro e que se desviava do mal. E ele enfrentou as hostilidades que ele teve. Lembra-se de Lutero? Martim Lutero, grande reformador lá da Idade Média. Ele era um homem totalmente íntegro, quebrantado e de coração inteiro para o Senhor. Ele vai dizer: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, eu não volto atrás. Vocês podem fazer o que quiserem comigo, eu não vou desmentir aquilo que eu tenho ensinado, eu não vou rasgar os livros que eu escrevi contendo a palavra de Deus. Porque na dieta de Worms, lá na cidade de Worms, em 1517, a intenção do Papa e do poderio romano da época era que Martim Lutero voltasse atrás. Desminta, fala que não é verdade, não é bem assim, você se enganou, e joga fora tudo isso e volta para o nosso caminho. Ele falou: não posso, eu sou escravo da palavra de Deus, eu descobri a verdade, e não posso vender outra coisa, ou falar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então, a não ser que se pratique a verdade, não se pode usar a palavra da verdade. Já pensou num crente que mente? Lá no seu trabalho, o camarada conta umas histórias aqui, ali e tal, ele é cheio de mentir, de falar mentiras. Os seus colegas sabem que ele é um mentiroso, porque quem é mentiroso é descoberto em pouco tempo, né? Mas de repente esse crente está lá querendo falar do evangelho para as pessoas. Será que o amigo não crente vai acreditar na fé desse crente, suposto crente, não é? Então, Davi viveu 1 ano, como dissemos, mentindo sobre o seu caso com Betseba, e tudo começou a dar errado na vida dele. Ele foi quebrantado pelo profeta Natã e voltou-se ao Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Satanás é o pai da mentira. E todo aquele que pratica mentira, Jesus fala que é o quê? Filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo. Então, se você mente por aí, lembra disso, ó, quem está dizendo que você é filho do diabo não é o pastor da igreja. É Jesus que falou isso. Meu amigo, meu irmão, se você vive na prática da mentira, pode ter certeza, você não foi convertido ainda. Aquele que vive na prática da mentira é filho do diabo, não é filho de Deus.
Então, lá em João 8,44, Jesus deixa isso muito claro. Então, o crente cuja vida é controlada pela verdade, ele pode vencer o diabo. Ele pode enfrentar as mazelas que o diabo joga sobre ele. Porque a máscara do mal vai cair. Porque você vai sustentar a verdade de Deus. Nós estamos vivendo uma época chamada de época do relativismo, né, ou do pós-modernismo. E essa época relativiza tudo. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro. O que é verdade para o outro não é verdade para aquele outro lá. Né? Mas a verdade é uma só. Não existe duas verdades. 2 mais 2 sempre vai ser 4. É uma ciência exata. A verdade é uma ciência exata. O que é verdade é verdade. E ponto. Não é? Então nós cremos nos absolutos. Nós não cremos numa relativização da vida, não cremos numa relativização dos valores, mas aquilo que é errado continua sendo errado. Então, os pecados que a Escritura condena e demonstra de uma maneira tão aberta, a nossa sociedade hoje está mascarando, e não, isso não é pecado, isso é o coração da pessoa, coitado, tem que aceitar ele como é. E muitas vezes a igreja vai se imiscuindo de tudo isso, vai se envolvendo com todo esse relativismo, e os pecados vão entrando na vida do povo de Deus. Aquilo que a Bíblia condena tão claramente, muitas vezes tem sido praticado no meio do povo de Deus, porque a verdade tem sido relativizada. Segunda coisa que eu quero colocar ali para você, encerrando, é que a verdade sustenta o caráter do cristão. O que vai realmente mostrar quem você é na vida, não é se você carrega uma Bíblia do tamanho da minha, grande, não é se você sabe muitos versículos de cor, não é se você consegue falar em línguas e fazer milagres. Porque lá no último dia, Jesus fala isso lá em Mateus 7, né? Lá no último dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo, expulsamos demônio, curamos, etc. e tal. Mas não foram pessoas da verdade. Jesus falou o que para eles? Para trás: apartai-vos daqui, vocês não são dos meus. Mas Senhor, em teu nome, cai fora. Não é a palavra do pastor, gente, é a Bíblia que diz isso, é o Senhor Jesus que diz isso, é Ele que consegue ver com seus olhos de labareda de fogo, penetrante e onisciente, Ele consegue ver realmente quem somos. E se você nasceu de novo, você precisa buscar a verdade. É possível que em algum momento, depois de recém-convertido, você ainda pode tropeçar aqui e ali e talvez falar uma mentira. Nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo disse lá, numa mensagem que nós já falamos aqui: deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Ou seja, na igreja dos Efésios, tinha crente novo ali que ainda não tinha aprendido que ele tem que viver a verdade. E estava, às vezes, ainda transitando no caminho da mentira. Mas Paulo fala, isso não é parte do caráter cristão. Você precisa deixar disso. Então o crente precisa viver a verdade. Então, para Paulo, meus irmãos, o cinto do guerreiro está para a armadura, assim como a peça da armadura que dá sustentação às demais peças, tal como a verdade está para o caráter do crente, porque o caráter do crente, ou porque a verdade é que sustenta esse caráter. Então, assim como o cinto prendia e sustentava as peças do guerreiro, a verdade na vida do crente é que dá sustentação e realidade àquilo que de fato ele é. Versículo 14, mais uma vez, aí, cingi-vos com a verdade. Você precisa se revestir dessa peça. Perceba que é uma atividade sua. A armadura não está pronta e cai do céu em cima de você. Você precisa buscar viver esses princípios. Você precisa exercitar a sua vida na verdade que é Cristo, na verdade do Evangelho e na verdade ética e comportamental da sua vida a cada dia. Isaías, o profeta, ele vai pintar a verdade também como um cinturão que fazia parte do caráter do Redentor. Se você volta lá para o capítulo 11 de Isaías, no versículo 5 ele vai dizer assim: a justiça, falando do Redentor, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, o Redentor é uma pessoa íntegra. Não vai se achar dolo na vida dele. Não vai se achar erro na vida dele. Ele é uma pessoa completamente
entregue, perfeita e obediente à vontade de Deus. Então, irmãos, é importante ainda a consideração a respeito do cinto da verdade em alguns pontos. Primeiro, a alusão aqui aborda toda a verdade de Deus. Então, o crente precisa conhecer a palavra de Deus cada vez mais e mais, para não ficar com meias verdades. Não ficar com coisas que, mas a Bíblia fala. Mas é isso mesmo que a Bíblia fala? Você conhece todo o ensino da Escritura? Ou você se apega apenas num versículozinho separado? Não é? Então, o crente precisa conhecer a verdade. Então, ele deve entender aqui a verdade cristã, ou seja, essa verdade que é a própria pessoa de Jesus. A verdade aqui também alude à fidelidade, à lealdade desse crente a Cristo. Ele é uma pessoa que realmente reconhece Cristo como seu Salvador, mas muito mais do que Salvador, ele reconhece Cristo como seu Senhor. Sabe quantas vezes o Novo Testamento fala que Jesus é Salvador? Você nunca contou? Então leia o Novo Testamento inteiro e anote lá. Salvo engano, posso até estar errando aqui, as coisas podem fugir da minha mente, mas salvo engano, 39 vezes que o Novo Testamento fala que Jesus é Salvador. Sabe quantas vezes que a Bíblia fala que Jesus é Senhor? Só no Novo Testamento? Mais de 600 vezes. Então o crente precisa receber Cristo não meramente como seu Senhor, como seu Salvador, mas tem que receber a Cristo como seu Senhor. É aquele a quem eu reconheço como superior da minha vida e bato continência para Ele. É aquele que fala vai e eu tenho que ir. É aquele que fala faz e eu tenho que fazer. Não posso discutir a ordem de Jesus. Ou Ele é Senhor na minha vida, ou Ele não é nada. Então, irmãos, Vincent, um outro comentarista bíblico, ele vai dizer que todas as virtudes devem ser exercitadas dentro da esfera da verdade. Você ama, mas a verdade sustenta o seu amor. Você serve, mas a verdade sustenta o seu serviço. Você é grato, mas a verdade sustenta a sua gratidão. A verdade é o cinto que sustenta todas as demais virtudes que você possa ter. Então, revestir-se com a armadura, meus irmãos, é na verdade, como dissemos já, revestir-se da própria pessoa de Jesus. É se tornar o imitador de Cristo em cada momento, em cada situação da sua vida. Isso é expresso mediante essa metáfora de vestir a armadura. E você vai perceber que cada uma dessas coisas que Paulo fala são partes do caráter do próprio Deus. O Deus é a verdade. Quando ele vai falar sobre a fé, né? Ou, aliás, no próximo item, a justiça, ainda no versículo 14, Deus é a justiça. Quando ele vai falar sobre a fé, Deus é a fidelidade. A fé ali não é meramente o ato de crer, mas de ser crível, de ser fiel, de ser fidedigno. Então, cada uma dessas aqui na armadura de Deus para o crente são peças do caráter de Deus que nós devemos nos revestir. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem que Paulo dá em várias cartas. Pedro repete também essas instruções. Então, possuir a natureza moral de Cristo vai fazer do cristão um vencedor contra as artimanhas, tentações e ciladas do diabo. Se você for de fato um imitador de Jesus, o diabo não vai ter vez com você. Você vai vencer as ciladas do inimigo. É disso que Paulo está dizendo. Implica aqui, meus irmãos, então, no revestimento da sua natureza moral. Eu preciso ser um imitador de Jesus, não na religião, mas na minha prática diária. Assim como Jesus andava, eu também preciso andar. Assim como Jesus vivia obediência ao Pai, eu também preciso viver. E você vai encontrar vários textos que falam dessa imitação de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 8, 29, que aqueles que ele de antemão conheceu, Deus também os predestinou para que fossem conformes à imagem do seu Filho. Deus não quer que você seja menos que uma cópia de Jesus. Então, cada um de nós temos esse peso sobre os nossos ombros. Nós somos chamados por Deus para sermos fotocópias do seu Filho. Efésios 3,19 diz que nós devemos conhecer o amor de Cristo, de todo entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude dele. Ou seja, sermos envolvidos em tudo aquilo que ele é. Então, é prático, não é apenas ideológico. Russell Champlin, outro comentarista exegeta cristão, ele vai dizer que é a participação na natureza de Cristo que nos outorga a verdadeira defesa contra todas as forças do mal e vitória sobre as mesmas, as quais pretendem impedir o progresso da alma do salvo.
Ou seja, nós precisamos nos envolver de modo tal nas qualidades de Jesus, que não seja algo tão distante. De fato é. Nós não conseguimos ser imitadores de Cristo na proporção do que Ele é. Mas assim como Ele é a verdade, eu preciso também viver a verdade. Assim como Ele é justo, eu também preciso viver a justiça. Assim como Ele é piedoso, eu preciso também viver a piedade. Assim como Ele é um Deus de amor, eu também preciso ser um repetidor do seu amor. Ou seja, revestir-se da armadura de Deus não é outra coisa do que se revestir do próprio Cristo. Concluo aqui. A luta espiritual, meus irmãos, é real, é verdadeira. Não dá para brincar de crente. Ou você é crente e está vencendo o diabo, o maligno, as artimanhas, as formas de vida tão variegadas e tão distorcidas que a sociedade joga em cima da gente, ou você vive de fato aquilo que Cristo era, ou você está sendo derrotado. Você está sendo um cristão, como diz o mineiro, marca barbante, né? Você está sendo um cristão sem vício e sem vitória. Você mais tomba na lona do que consegue atingir o inimigo. Então, o cristão precisa estar firme. Então, é só revestido da armadura de Deus que o crente pode obter vitórias nas mais diferentes formas de luta que o diabo pode trazer contra nós. Eu preciso estar revestido de Cristo todo dia. Eu preciso buscar o Senhor todo dia. Preciso ler a palavra todo dia. Preciso orar todo dia. Preciso manter comunhão com o povo de Deus. Preciso crescer junto com esse povo. E preciso manter uma relação verdadeira com Deus. Relação com Deus não é só vir no culto, participar do culto, levantar a mão, cantar, mas ir lá em casa. Como que é a vivência? E lá no trabalho, como é que você faz? E na rua, quando você leva aquela fechada no trânsito, o que que você responde? E na hora de pegar o troco a mais no mercado, e na hora de reclamar por uma coisa que não deveria, e daí por diante. Então, a verdade, meus irmãos, como elemento inalienável do caráter do crente, é uma das ferramentas e um dos equipamentos de guerra poderosíssimo para vencermos o inimigo. Aproprie-se da verdade que é Cristo. Encharque-se da verdade que é a palavra de Deus. E viva essa verdade na sua vida com integridade. O inimigo vai ter pouco poder para lutar contra você. A palavra de Jesus é que as portas do inferno não vão prevalecer contra o povo dele. O inferno vai se dobrar. As forças demoníacas vão se render contra o cristão. Nós não vamos mudar o mundo. Nós não vamos fazer desse mundo um lugar perfeito. Mas nós temos que continuar sendo sal e luz. Sal no meio de uma carne apodrecida e luz no meio de um ambiente de trevas. E é só revestido de Cristo que nós vamos, de fato, viver a diferença e fazer a diferença na vida de outros. Amém?